eu queria convidar vocês na manhã de hoje a abrirem as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 13. A gente vai ler do 13 ao 18. O texto bíblico nos diz o seguinte: Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio da leitura da Tua Palavra, do Teu ensino, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como Tua Igreja, e pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações, ó Pai. Nos ajuda, Santo Deus, a proclamar o Teu Evangelho, a conhecer a Tua Palavra e a ser instruído pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos. Amém. Se a gente pudesse pensar num bom tema para a pregação de hoje, eu diria o seguinte: perfeito, ainda não. Torto em nossa porção. Existe uma história de alguns séculos atrás que você pode pensar, como é que uma pessoa teve a capacidade de conseguir administrar tal lamento? Existe um dos grandes teólogos do período dos puritanos, eu diria que ele é pouco conhecido, chamado Thomas Boston. E o reverendo grande ministro Jonathan Edwards diz o seguinte: Edwards diz que a obra de Boston sobre as alianças o distingue como verdadeiro e grande divine. E ele diz o seguinte: admiro o homem pela profundidade da sua teologia. Admiro também pelo volume de seus escritos. E ele relata que haviam 12 volumes grossos sobre praticamente todas as doutrinas da fé cristã, ensinadas a partir de todos os livros da Bíblia. E ele diz mais: admiro também, ainda mais, por sua lealdade como pastor ao longo dos seus mais de 25 anos numa paróquia rural. Mas admiro-o, sobretudo, por sua perseverança em todo o sofrimento. E aí quando nós nos deparamos com algumas das histórias que por muito nós não tomamos conhecimento do que pode acontecer nas nossas igrejas, nas nossas famílias, inclusive há grandes vultos da teologia que não chegam a nós esse tipo de história. E nos é relatado o seguinte: era um homem melancólico que sofria temporadas de desencorajamento na vida cristã. Muitas vezes encontrava-se com problemas de saúde, mas nunca faltou ao púlpito. Sua esposa sofria de uma doença crônica, física e talvez também mental. Mas a maior provação do casal talvez tenha sido a morte dos seus filhos. Perderam 6 dos seus 10 bebês. Uma perda foi especialmente trágica. Boston já havia perdido um filho chamado Ebenezer, que na Bíblia significa até aqui nos ajudou o Senhor, como bem nos lembra o texto de 1 Samuel 7:12.
quando a sua esposa deu à luz a outro filho, ele cogitou chamar este também de Ebenezer, mas o ministro hesitou. Chamar o menino de Ebenezer seria um testemunho de esperança na fidelidade de Deus. Mas e se essa criança morresse e a família tivesse de enterrar um outro Ebenezer? Essa perda seria amarga demais para suportar. Pela fé, Boston decidiu chamar seu filho de Ebenezer. No entanto, a criança vivia doente e, a despeito das suas orações intensas dos seus pais, ela nunca se recuperou. E como escreveu o pai em suas memórias, agradou ao Senhor que ele também fosse removido de mim. Após sofrer tamanha perda, muitas pessoas estariam tentadas a acusar Deus de um erro ou de abandonar a própria fé, ou no mínimo, afastar-se do ministério por um tempo. Mas não foi o que Thomas Boston fez. Ele acreditava tanto na bondade de Deus quanto na sua soberania. Assim, ao invés de se afastar do Senhor em seu tempo de provação, ele se volta para o Senhor pedindo ajuda e consolo. A perseverança de Boston no sofrimento merece não só a nossa admiração, mas também a nossa imitação. E aí é quando a gente começa a refletir, irmãos, em primeiro lugar, de que nós temos dias bons e ainda assim dias ruins. E como bem nos pergunta o versículo 13, quem tem o poder de endireitar o que Deus torceu? E como bem disse as crianças, a resposta, como bem sabemos, irmãos, ninguém tem essa capacidade. Ninguém tem esse poder de tentar resolver qualquer coisa que foi aparentemente que foi criada de maneira torta. As coisas são como Deus quer e assim as acontece. Nós não temos a capacidade de impor nada ao Todo-Poderoso. Lutamos com os limites físicos do nosso corpo. Sofremos fins de relacionamentos pessoais ou até mesmo familiares. Temos algo que poderíamos não ter ou não temos o que gostaríamos de ter. Cedo ou tarde, irmãos, aparece algo que gostaríamos que Deus mudasse. Deus deu a cada um de nós uma situação de vida diferente. E é interessantíssimo como o próprio Thomas Boston descreve isso. Ele nos diz o seguinte: existe certo curso de eventos que, pela providência de Deus, cabe a cada um de nós durante a nossa vida neste mundo. E esta é a nossa porção que nos foi atribuída pelo Deus soberano. Nesse curso de eventos, alguns são contrários a nós e ao que queremos, e estes representam a torção em nossa porção. Enquanto estivermos aqui, haverá eventos contrários, como também eventos agradáveis em nossa porção e nas nossas próprias condições. Às vezes, as coisas fluem de maneira suave e agradavelmente, mas de vez em quando há algum incidente que altera esse decurso, que nos irrita, que nos machuca. A porção de todos neste mundo tem alguma coisa torta nele, e não há perfeição aqui, e nenhuma porção fora do céu sem alguma coisa torta. Eu não sei quantos de vocês têm problema com a agenda, mas para aqueles que são mais organizados, qualquer deslize na agenda, a gente costuma pensar o seguinte, né? A agenda da semana foi para o lixo. Quer ver você mexer com considerável destreza, se é que eu posso chamar assim, na agenda de um pastor? Só precisa um membro da igreja falecer. Porque, costumeiramente, você não vai perder
1 hora da sua semana, você vai perder muito provavelmente o dia inteiro, se não mais que um dia. Porque você vai ter que dar assistência àquela família. E eu gosto muito de pensar o seguinte: Deus fez algumas pessoas organizadas e outras nem tanto organizadas assim. E quanto à soberania de Deus, Ele controla essas duas coisas. As que são mais organizadas, o Senhor já vai chegar para ela e vai dizer o seguinte: sabe esse dia que você preparou? Faça o seguinte, coloque ele na lixeira, que vai ser tudo diferente hoje. Para aquela que não é organizada, quer ver o circo pegar fogo? Dê uma folha a ela com um cronograma, não precisa nem ser da semana. Com um cronograma do dia. Você colocará uma pessoa desorganizada em apuros no estalar de dedos. Mas eu acho interessantíssimo, porque a gente acaba de passar por um período de grande desestruturação. Porque uma coisa é a gente ver uma família da igreja passando por um lamento, ou algum membro da igreja passando por um lamento. Mas a partir do momento que Deus permite que uma pandemia, como a que a gente acaba de passar, ou, espero em Deus, estejamos finalizando, não havia uma pessoa ou outra pessoa ansiosa em nosso meio. Haviam todas as pessoas do mundo em menor ou maior desespero. Porque no início da pandemia a gente não fazia ideia do que ia acontecer. Era Deus pegando o joystick do mundo e dizendo o seguinte: isso ainda continua sendo meu e eu farei com vocês agora o que eu quero e não o que vocês planejaram. E quando a gente olha para uma situação como essa, de um ministro relatando acerca da sua vida e da sua família, isso nos lembra algumas coisas da nossa vida que faz com que a gente pense o seguinte: Senhor, eu sei que a minha vida é tua, mas a grande pergunta é, será que realmente é? Boston continua e diz o seguinte: se foi Deus quem criou algo torto no nosso lote, então precisamos ver essa coisa torta como obra de Deus, que nós não podemos mudar. Aquilo que Deus considera próprio para estragar, nós não conseguiremos consertar. Essa visão da questão é um meio apropriado para silenciar e satisfazer os homens e assim trazê-los para a submissão ao seu Criador e Governador sob algo torto em sua porção. Então, a partir do momento, irmãos, que nós somos desafiados a confiar na soberana bondade de Deus, isso vai nos ajudar a saber como reagir a todas as alegrias, mas também a reagir a todas as frustrações que acontecem na nossa vida. Porque, afinal de contas, a nossa semana e muitas vezes nem o nosso próprio dia é inteiramente feliz. E é como se a nossa geração não soubesse lidar com descontrole, tristeza e coisas que fazem-nos flutuar ao longo do dia. Então, se alguns dias são repletos de prosperidade, e você vai dizer, que dia lindo, que refeição maravilhosa. Quando eu penso em refeição, irmãos, a primeira coisa que me vem à mente é que nem Salomão, em toda a sua glória, pôde comer qualquer coisa com bacon. Absolutamente nada. E só em pensar num belo hambúrguer com bacon, a boca já começa a salivar. E você vai poder chegar para Salomão e dizer assim: você sabe o que é hambúrguer com bacon? Obviamente ele não terá mais esse problema, né? Nós estaremos muitas vezes felizes pelos bons ventos financeiros que nos acometem, por cada boa conversa que nós temos o privilégio de ter, por cada experiência agradável que nós temos, cada sucesso, seja no nosso ministério, no nosso trabalho, inclusive no nosso próprio estudo. Cada bênção, irmão, de qualquer tipo, é mais uma razão para que nós devolvamos louvores e gratidão a Deus. Mas nossa vida, corriqueiramente, tem um mais. Mas alguns dias são repletos de adversidade ao invés
de prosperidade. No entanto, irmãos, este dia também é um dia que vem das mãos de Deus, um dia que está sob o seu controle soberano. Por mais que eu e você nos permitamos entregar ao desespero, a gente devia lembrar-se que o pregador aqui, Salomão, não tem coragem de nos dizer que devemos ser alegres num dia difícil. Muitas vezes as pessoas vão tentar nos consolar lembrando de coisas alegres nos dias difíceis, mas a Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e não ficar lembrando de situações que nos são deveras felizes, mas ele nos chama para uma contemplação sábia dos caminhos de Deus. Quando surgir uma adversidade, reconheça que este também é o dia que o Senhor fez. Se temos recebido o bem de Deus, o próprio Jó diz que no dia da sua adversidade, nós também não receberíamos o mal. Jó capítulo 2, versículo 10 nos lembra disso. Nós devemos reconhecer que tanto os dias bons quanto os ruins vêm das mãos do Senhor. E a maioria de nós preferiria controlar o seu próprio destino. Eu acho que essa é uma das maiores tentações do nosso próprio coração. Sabe quando você para e pensa assim, mas meu filho, não saia de metrô? Dentro da soberania de Deus, irmãos, pode acontecer alguma coisa ruim, seja no metrô, seja no aplicativo que você pede o carro, no seu próprio automóvel e inclusive a pé. Uma coisa que eu costumo dizer aos irmãos na igreja é o seguinte, que é uma coisa inimaginável para os pais dos dias de hoje, é o seguinte, você já parou para pensar que você pode ligar para o seu marido ou a sua esposa e dizer assim, estou colocando fulano no ônibus e ele chegará em X minutos aí. Quando eu tinha 10 anos, meu pai ligava para casa e não tinha celular, pediam para colocar-me no ônibus e 40 minutos depois eu chegaria no destino onde ele estava me encontrando. Você já parou para conceber isso? Eu não sei o quanto a minha mãe surtava, certo? Mas eu sei que eu cheguei ao destino todas as vezes. Poderia ter acontecido algo a mim nesse trajeto, nesse percurso? Sim, irmãos. Como pode acontecer a qualquer um de nós. Mas nós somos chamados a confiar as nossas vidas aos cuidados amorosos do nosso Deus soberano. Lutero vai dizer o seguinte, como bons reformados no dia da reforma, lembrando de um reformador, ele nos diz o seguinte, desfrute das coisas presentes de tal forma que você não baseie a sua confiança nelas como se fosse durar para sempre, mas reserve parte do seu coração para Deus, para que com Ele possamos suportar o dia da adversidade. Um outro puritano, chamado Richard Baxter, diz o seguinte a respeito disso. Tome o que ele lhe der e louve ainda no bem e no mal, que vive para sempre. E nós chegamos no segundo ponto do texto. E o segundo ponto nos lembrará o seguinte. Existem dois perigos, irmãos, que nos levam à destruição. Uma coisa é nós dizermos que nós cremos na soberania de Deus e outra bem diferente é viver isso em um mundo que muitas vezes parece não ter sentido. Assim que o pregador nos instrui a contemplar as obras de Deus, ele entra em conflito com a soberania de Deus. Às vezes, as coisas não são como deveriam ser. Parem e pensem o seguinte. Pastores santos sofrem martírio por sua fé, enquanto seus inimigos vivem para aterrorizar a igreja por mais uma vítima. Vítimas inocentes são mortas na primavera das suas vidas e seus assassinos são condenados, mas em vez de morrer, passam o restante da sua vida na prisão. Será que isso é justo?
Mas quando nos é dito que não devemos ser demasiadamente justos, é possível que ele esteja nos dizendo para que eu e você não sejamos hipócritas. Afinal de contas, o pregador não ia chegar para mim, para você e dizer assim, não seja tão crente não, às vezes você pode mentir um pouquinho, né? Como se isso fosse possível. Mas a grande pergunta que ele está fazendo aqui é, a justiça é nossa ou é do próprio Deus? A santidade é do Senhor ou é nossa? Aquilo que deve acontecer é do nosso jeito ou do seu jeito? Deus controla as nossas vidas e Ele faz com que as mínimas coisas aconteçam ou não para nós. A pessoa que o pregador tem em mente é justo demais apenas em um sentido específico. Ele não possui a santidade verdadeira que vem por meio da fé, mas apenas a santidade hipócrita que vem por meio das obras. Era como se fosse mais um fariseu nos sendo apresentado pelo pregador. A gente pode suspeitar que existe um tipo específico de justiça. E isso estava começando a se manifestar em Israel nessa época. Uma justiça exagerada que perdeu de vista as imperfeições pecaminosas onipresente nos homens e que sentia uma inclinação forte de discutir com Deus e de encontrar a culpa nele, pois aparentemente ele não estava recompensando aqueles homens justos que acreditavam merecer uma recompensa. Ou você é bom demais para Deus não estar respondendo às suas orações e os seus pedidos. Costumeiramente a gente pensa isso, irmãos. Dias se passam, horas se passam e a gente se pergunta, por que isso aconteceu conosco? Porque possivelmente nós perdemos um filho, como Thomas Boston perdeu? Por que será que algum familiar muito amado por nós se foi? Mas uma coisa que eu gosto de lembrar sempre é velório de pessoas crentes. Raramente você vai encontrar uma pessoa desesperada. E é como se muitas vezes a gente se esquecesse que Deus controla as nossas emoções, as coisas que acontecem ao redor da nossa vida, e a gente não pudesse conceber que Ele vai permitir que realmente determinadas coisas aconteçam. Eu conversava com alguns irmãos aqui da igreja, eu disse, irmãos, eu gosto muito de tecnologia. Até que um belo dia o Senhor permitiu que um amigo arrombasse meu carro, e eu acho que possivelmente ele visualizou um casaco, um agasalho, sendo que quando ele abriu o carro ele achou uma mochila com um computador dentro, não somente um computador, né? Um tablet, HDs. E eu fiquei muito chateado. Mas a coisa que eu gostava de lembrar a minha esposa era a seguinte. Ele levou a caneta que o meu pai mais gostava. Depois que a dor da tecnologia foi-se, a única coisa que eu lembrava era ele levou a caneta que o meu pai mais gostava. Eu sei das coisas que meu pai gostava, eu sei das coisas que ele gostava de fazer. As lembranças estão vivas na minha mente. Mas alguma coisa descansa e acalenta o meu coração. O meu pai, ele está com o Senhor. Essas coisas não são desconstruídas nem na nossa mente, nem no nosso coração, ou em qualquer outro lugar, irmãos. E quando a gente olha para textos como esse, que nos fazem relembrarmos da soberania de Deus, da nossa impotência diante de Deus, de coisas que nos acontecem, é Cristo chegando a mim e a você e nos advertendo e nos dizendo o seguinte, nós não podemos nos entregar à nossa própria hipocrisia. Quem se entrega a isso são os tolos, como bem diz Eclesiastes. São os ímpios. Não devemos pensar que a nossa tentativa de sermos mais justos nos salvará no dia do juízo.
jamais deveríamos acreditar que somos tão justos a ponto de não merecer sofrer qualquer adversidade. Isso que é injusto para alguém como nós, jamais ter algo torto em sua porção. Quais são esses dois perigos que eu havia dito? Um deles é uma tentação para uma pessoa religiosa, a justiça própria. O outro é uma tentação ainda maior para a pessoa que não é religiosa, que é a injustiça. Ambos os erros levam à destruição. Podem até levar a uma morte precoce. Mas existe uma maneira de evitar esses dois perigos, e a esta consiste em viver do temor do Senhor, como bem nos lembra o verso 18. O temor de Deus é um dos grandes temas da segunda parte de Eclesiastes. Quando o livro avança da vaidade da vida para o temor do seu Criador. Ter o temor verdadeiro e apropriado de Deus nos ajudará a não sermos tão farisaicos e saberemos que Deus nos vê como realmente somos. E isso nos ensinará a não fingirmos ser algo que nós não somos. Sabe uma coisa que o texto, a parte anterior, nos é dita no capítulo 7? É que nós devemos aprender com o sofrimento. Mas você já se perguntou o porquê de Deus permitir isso? E nós chegamos no ápice do texto. E o terceiro e último aspecto do texto justamente nos pergunta isso. Por que Deus permite o sofrimento? A lição mais difícil, irmãos, talvez seja aquela que é iniciada justamente no início, no versículo 13. Aprender a olhar além das nossas dificuldades atuais e a reconhecer a obra de Deus. Aceitando todas as coisas tortas na vida até que Deus decida endireitá-las. E a gente justamente não tem essa capacidade. E porque Deus permite determinadas coisas tortas, mesmo quando a gente pede para que Ele as endireite. E 4 coisas podem ser apresentadas, e essas 4 coisas nos ajudarão a entender melhor a nossa vida. A primeira delas é a seguinte: as coisas tortas na vida são um teste para nos ajudar a determinar se realmente estamos confiando em Cristo para a nossa salvação. Será que a gente realmente tem confiado no nosso Senhor? Dois, quaisquer que sejam as torções em nossa porção terrena, elas afastam o nosso coração de um mundo vão e nos ensinam a buscar a nossa felicidade na vida vindoura e não nessa. 3. As coisas tortas na vida nos condenam pelos nossos pecados. E 4. As coisas tortas na vida podem corrigir-nos pelos nossos pecados. Então são alertas que são trazidos à nossa memória, são trazidos ao nosso coração, para que a gente se aperceba que o Senhor tem cuidado do seu povo. E às vezes Deus permite que a gente sofra a fim de impedir que cometamos um pecado ou a fim de revelar uma atitude pecaminosa do nosso coração, que é tão profunda que ela só pode ser revelada por uma provação dolorosa. Ou talvez, e essa é a razão mais feliz de todas, Deus coloque algo torto em nossa porção a fim de demonstrar a sua graça em nossa santidade. E é a grande pergunta que é feita a respeito de Jó. O que é que esse homem fez para que ele estivesse passando o que ele passou? O que é que nós temos feito para que passemos por determinadas situações? Aquilo que Deus permite na nossa vida, a gente não deve se entregar a esses acontecimentos.
nós tendemos ao que Boston chamou de ataques de preguiça espiritual, em que as nossas graças permanecem adormecidas. Mas quando temos algo torto em nossa poção, ele nos desperta do nosso sono espiritual e produz muitos atos de fé, esperança e amor. Então, as coisas tortas da nossa vida nos lembram para que fomos feitos e como nós deveríamos estar vivendo. E o que é que a gente pode concluir, irmãos, na manhã de hoje? Que em sua soberania sobre o nosso sofrimento, Deus está trabalhando muito para realizar o nosso bem espiritual. Não só de uma forma, mas de muitas formas. Sempre que tivermos dificuldades de acreditar que Deus sabe o que está fazendo, a primeira coisa a fazer é contemplar a obra do nosso Salvador. Se Deus foi capaz de endireitar algo tão torto como a cruz, certamente podemos confiar que Ele fará algo com o que é torto em nossa poção. Um dos grandes teólogos do século XX, dos grandes pastores americanos, James Montgomery Boyce, ele diz o seguinte: o Dr. Boyce levantou uma pergunta que se baseava na soberania e na bondade de Deus. Se Deus fizesse algo em sua vida, você o mudaria? Ou como o próprio pregador fala em Eclesiastes, se Deus lhe desse algo torto, você o endireitaria? Será que você endireitaria realmente? Tentaria mudar aquilo que acontece na sua vida? Você mudaria a sua deficiência ou a sua doença? Você mudaria o seu emprego ou a sua situação financeira? Será que você mudaria a sua aparência ou as suas habilidades ou a situação na sua vida? Ou você confiaria a Deus todas as coisas tortas na sua vida e esperaria que Ele as endireitasse? Assim como Cristo o fez quando morreu por você na cruz? O Dr. Boyce responde a sua própria pergunta retórica, testemunhando a bondade da vontade soberana de Deus. E ele diz o seguinte: ele diz que se tentasse mudar o que Deus fez, o resultado não seria tão bom. Apenas pioraria tudo. E o pregador em Eclesiastes, ele vai dizer algo parecido a mim e a você. Atente para as obras de Deus, ele disse. Quem poderá endireitar o que ele torceu? O problema é que muitas vezes nós esquecemos o que o nosso Salvador nos diria. E ele nos disse a mesma coisa. Quando você atenta para a obra de Deus, lembre-se do meu amor por você por meio da cruz e confie no nosso Pai para endireitar tudo em seu bom tempo. Quando eu olho para esse texto de Eclesiastes, irmãos, não há outra palavra que não venha à minha mente que não seja contentamento. Nós temos hoje o dinheiro que o Senhor quer, moramos na casa que o Senhor quer, temos as pessoas que o Senhor quer, estamos na igreja que o Senhor quer e fazemos aquilo que o Senhor permite. Independentemente do que tentemos fazer ou que tentemos desconstruir, as coisas têm acontecido conforme o Senhor, de maneira boa, perfeita e agradável, quer que aconteça. E qualquer outra coisa que eu e você tente fazer, isso só mostra o nosso descontentamento. E não é isso que o Senhor quer para a gente. Ele quer que a gente reconheça a nossa impotência perante Ele e que sejamos lembrados que as coisas estão perfeitas? Ainda não. Já vivemos com Ele? Sim. O que temos desejado, irmãos, é o céu. E Ele tem nos dado vislumbres do céu aqui na terra. As coisas boas que nós gostamos são vislumbres do céu aqui na terra.
Me perguntaram se eu havia comido a pizza do irmão Denis. E eu disse, você quer mesmo que eu responda isso? Né, André? O deleite da amizade da igreja, irmão, são vislumbres da nossa relação perfeita que teremos no céu. E aquilo que a gente tenta desconstruir é justamente quando a gente não sabe lidar, seja com o nosso pecado ou com a pecaminosidade do outro. Independentemente do que aconteça conosco, daquilo que a gente tenta fazer para proteger os nossos filhos, ou daquilo que a gente tenta fazer para proteger, inclusive, as nossas ovelhas como pastores. E o quanto isso é tentador ao nosso coração só nos mostra o descontrole que nós temos e não o controle que a gente quer ter. E pela graça soberana de Deus, isso é uma coisa que somente Ele tem e Ele nos dá. Mas é do jeito dele, do tempo dele, com a porção dele e não com a nossa. Que a gente possa mastigar isso durante essa semana e que a gente possa ser instruído pelo Espírito ao longo dos nossos dias e a gente tenha o privilégio de entregar verdadeiramente o nosso coração ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Soberano e maravilhoso Deus, que a Tua palavra, Pai, que é como uma espada afiada, atinja o mais íntimo do nosso ser, ó Deus. Que a gente não se esqueça da instrução do Teu Espírito, do Teu poder, que é maravilhoso, e tudo aquilo que podemos fazer que agrade o Teu coração, Pai, que a gente aprenda e reconheça o ensino da Tua palavra e que a gente não se entregue aos desejos do nosso coração e muito menos àquilo que a gente sabe que nós muitas vezes somos tentados a fazer, Pai. Nos afasta do nosso pecado e nos aproxima do Teu Espírito, ó Deus. E que façamos, que a gente entenda e caminhe para toda a eternidade contigo, ó Deus. Em nome de Cristo, nosso maravilhoso Senhor, é que te oramos, Pai. Amém.